Olá, estamos aqui mais uma vez para estar falando um pouquinho da nossa revista. Estamos hoje aqui para falar do avivamento chega ao Brasil e vemos que a história ela continua. Tudo começa com um grande movimento de santidade, o metodismo, com John Wesley, e os grandes avivamentos que surgiram no mundo, como no país de Gales, Letônia e toda a Europa, África, e vemos que no Brasil chega os missionários. Mas aqui a nossa lição fala sobre este avivamento, este novo experiência que eles têm agora com alguns pastores que já estavam aqui no Brasil. E aqui a revista traz a experiência de dois homens, que são Fritz, que chegou no Rio Grande do Sul e teve essa experiência de falar em língua, e Paulo Malaquias também teve essa experiência. Ele era pastor batista e com 18 anos começou ali a ter essa experiência, né? Foi pastor, mas batista, porém teve essa experiência do Espírito Santo. E também o Pedro Glaudion, que nasceu também na Letônia. E vemos que esse avivamento ele rodou o mundo. Nós vemos que esse avivamento começa ali dos Irmãos Morales, avivamento com os irmãos Wesley. Nós vemos que esse movimento de santidade, a partir dali o povo, eles colocam em seu coração o desejo de voltar às Escrituras, voltar a buscar o Senhor verdadeiramente. E começa assim a descida do Espírito Santo. O povo tem a nova experiência com o Senhor. A partir daí começam as igrejas, elas se difundir pelo mundo, cada um coloca uma nomenclatura, porém, nós vemos que as igrejas começam a surgir a partir deste momento, tanto no Brasil, como um avivamento no Brasil, no país de Gales, e também aqui nós vemos na Letônia, tudo a partir do movimento de santidade. Então nós vemos que chega ao Brasil dois homens, que são Daniel Berger e Gunnar Wirdig. Nós vemos que eles chegam, e também chegou Luiz de Fresco, que é fundador da Congregação Cristã do Brasil, e Gunnar Wirdig e Daniel Berg, eles assim fundam a Igreja Assembleia de Deus. Nós vemos que eles chegam, ficam num porão de uma igreja batista, onde recebiam as pessoas que vinham, e nós vemos que eles têm ali também a experiência do batismo com o Espírito Santo. E assim, todas as pessoas que estavam unidas são batizadas, e ali nós vemos que começa um grande movimento. Eles são ali expulsos da Igreja Batista. Não estamos aqui falando nada contra a Igreja Batista, mas estamos falando do movimento pentecostal. Respeitamos a Igreja Batista, respeitamos os irmãos presbiterianos, cada um com um olhar diferente. Nós vemos que existem grandes pregadores, grandes pastores, grandes irmãos que são batistas, que são metodistas, que têm um olhar diferente, uma interpretação diferente, porém nós vemos que aqui estamos comentando sobre o avivamento pentecostal quando chega ao Brasil, a partir desse novo método em falar em língua, nova experiência de, assim como foi em Atos 2, receber o batismo com o Espírito Santo. E aqui também fala sobre
o pastor, né, Lewis Petrons, que era pastor de Danielberg, e Gunnar Virgen, né, que também assim chega ao Brasil e eles têm essa experiência com o Senhor. Então nós vemos que esse avivamento no Brasil, quando nós vemos, essa chama se expandiu rapidamente a partir do trabalho desenvolvido por Daniel Berg e Gunnar Vind, que vieram assim, né, eles eram suecos, foram nos Estados Unidos, tiveram aquela experiência, ali viram aquele derramar e se instalaram em Belém do Pará, né? Eles dizem que tiveram uma visão que eles iriam para o Pará, eles não sabiam onde era, e procuraram no mapa e viram que era aqui no Brasil. E assim nós vemos que ali a chama pentecostal chega ao Brasil e nasce assim a Assembleia de Deus no Brasil. E nós vemos que a experiência pentecostal chegou no Brasil um pouco antes, né? Gunnar Virgen e Berg, mas foram eles que nos trouxeram a chama do avivamento, né? Então, tivemos outras pessoas que tiveram essa experiência do Espírito Santo, mas foi Daniel Berg e Gunnar Virgen que expandiram, podemos dizer assim, a Assembleia de Deus no Brasil. Que Deus venha estar nos abençoando nossa casa, nossa vida, e vemos que todos esses avivamentos começam com o movimento de santidade que inicia ali nos Estados Unidos. A partir daí as pessoas começam a buscar mais o Senhor, a partir daí as pessoas começam a se santificar. Então nós vemos as pessoas tendo um novo encontro com o Senhor, as pessoas começam a ter uma aproximação mais com o Senhor. E aqui nós vemos que a revista dizendo que cada membro do corpo de Cristo, à luz da palavra de Deus, deve cultivar o desejo de buscar mais de Deus, para que a chama não se apague em seu coração, né? Como diz lá em Tessalonicenses, não apague o Espírito de Deus, orar sem cessar, e corpo, alma e espírito irrepreensíveis até a volta de Jesus. Gosto muito desse versículo que fala lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 23, capítulo 5, versículo 23, né? Então que diz, né? Corpo e alma e espírito irrepreensíveis até a volta de Jesus. Orai sem cessar, não extingais o Espírito de Deus. Que Deus está abençoando a sua vida, em nome de Jesus. Amém.